Não tenham a mente fechada, meus queridos. Estejam abertos para as oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, eu vou usar uma história, por exemplo. Eu estou na faculdade agora e eu tenho essa aula onde o meu professor, ele apresenta casos com perguntas, né? E ele pede para a gente responder. Ele pede para a gente se voluntariar, levantar a mão na sala e responder as perguntas difíceis que estão um pouquinho além do que seria a nossa capacidade. Já dá para imaginar, né, que bem pouca gente levanta a mão, óbvio. Mas, e outra coisa, ele dá ponto por isso, pontos extras, e não é assim, não toma xingão, não perde ponto se responder errado, não perde ponto. E o que me surpreende é que só quem tem certeza absoluta levanta a mão. Por quê, né? Porque não conseguem ver, porque estão com a mente fechada e não conseguem ver a oportunidade na frente deles. A mente está fechada no quê? Naquela visão de, eu talvez me humilhe, talvez passe vergonha, ah, talvez aqui se eu falar a resposta errada, alguma coisa ruim vai me acontecer, né? Quando, na verdade, eles estão com um professor compreensivo, que já deu para perceber que ele é um cara muito legal, e com uma turma de pessoas que estão, se não iguais à pessoa, ah, piores ou um pouquinho melhores, mas todo mundo no mesmo nível de ensino, estudo lá. Então, a pessoa não consegue ver, né, que lá tem essa oportunidade de testar o teu conhecimento, né, porque a pessoa precisa aprender aquilo. E que modo melhor de testar, se não na frente do professor que vai te dar feedback e na frente da turma, que tu pode dar uma oportunidade da turma também de fazer as perguntas deles, de ouvir a tua resposta e pensar a respeito, de ouvir o que o professor tem a dizer. Talvez se duvidar, tu tá errado e não vai aprender, pelo menos não naquele momento, vai aprender só na hora da prova, talvez, ou nem isso, só porque não se expôs ali naquela situação totalmente segura. E o mundo tá cheio dessas situações. O mundo tá cheio de situações onde, se você não tiver uma certa abertura para enxergar o que está além dos seus sentimentos iniciais, assim, os sentimentos básicos, tipo vergonha ou medo de falar algo errado, se você não conseguir enxergar o que você pode ganhar com as coisas, se você não conseguir ter uma visão mais talvez até estratégica seja a palavra, de o que vale mais ali. É o mesmo exemplo dessa sala de aula. O que vale mais ali? Ah, Você evitar talvez alguém dar uma risadinha de você ou você conseguir aprender a matéria de forma efetiva, de forma legal, interagindo com o professor, interagindo com os colegas. Assim, olha, eu conversei com a minha amiga lá da faculdade sobre isso. E a gente concordou que não era muito fácil para a maioria das pessoas ter essa coragem de chutar aquela pergunta lá. Ela exigia uma certa coragem. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter essa coragem, mas às vezes não é nem a coragem que vai fazer a diferença. Às vezes é a visão. Porque se você quiser, você não ignora alguma oportunidade ou outra, sabe? O importante é você reconhecer, você ter o jeito, a inteligência de não estar pensando com uma mente fechada, sabe? Porque eu aposto que na hora lá, a maioria das pessoas nem estava pensando na pergunta. Estava só pensando ou esperando alguém responder para ver a resposta do professor, ou pensando, eu acho que é isso, mas eu não vou dizer. E é uma coisa, essa coisa, sabe? Não, é meio emocional, e emoções não são ruins, a gente não tem que evitar elas, mas, na minha opinião, a gente tem que ser capaz de enxergar através delas, porque senão elas nos limitam, elas nos travam, nos incapacitam a uma coisa realmente simples e limitada.
Só queria fazer um pequeno adendo aqui para deixar bem claro que, esse tipo de atitude que eu tô sugerindo é para tudo na vida. Queria dar um exemplo, né, de uma coisa que aconteceu com uma pessoa muito querida minha, né. Tinha esse cara, né, que ele estava afim dessa menina. Isso é uma história real, tá, eu só não vou revelar os nomes por causa da privacidade dessas pessoas, é uma história pessoal. E, poxa, eles moravam muito longe, né, um do outro. E daí, né, ela estava, assim, querendo ver ele, e ele também querendo ver ela, e ela estava se esforçando pra estar num lugar combinado, ele ia buscar ela de moto, ia ser um negócio, assim, que exigia um esforço, sabe, cidades diferentes. Mas o cara não foi, porque achou que tipo: "Ah, tá chovendo, então acho que não vai dar, né, porque a gente vai se molhar". Cara, olha só o que estava bem na frente dele, uma pessoa legal, que estava interessada nele, que queria ir pra outra cidade pra ver ele, passar tipo um tempo lá, mas o cara não vai ir porque estava chovendo um pouquinho. Tipo assim, cara, ia ser romântico se vocês pegassem chuva. Só queria contar essa historinha, né, pra mostrar que não é só questão profissional, estudantil, é pra tudo mesmo.